cheguei até à satélite familiar porque, alguns na altura da pandemia, uma tia minha, com início de demência, teve Covid. Foi um caso complicado, estava em isolamento e, na sequência disso, percebemos que precisava de acompanhamento numa fase inicial temporário e depois percebemos que era preciso permanente. Como é que eu cheguei à satélite familiar? Foi através de uma família amiga da minha família que já tinha tido uma ótima experiência com a satélite familiar e que recomendaram. E, portanto, nós entramos em contacto e depois foi feita uma visita, um acompanhamento inicial e pronto, foi uma excelente experiência. Quando alguém precisa de acompanhamento, o primeiro pensamento é como é que vamos conseguir encontrar alguém que acompanhe esta pessoa que está doente ou que precisa de acompanhamento o maior número de horas e o mais barato possível, mas que não faça, que tenha um trabalho minimamente competente. E aquilo que uma família não se apercebe logo é que a satélite familiar, em termos de preço, em termos de proposta orçamental, compete diretamente e de forma muito competitiva, o preço é muito competitivo, com o valor de contratar alguém diretamente, por via direta, e que depois seria gerido pela família, o que dá muito mais trabalho à família e que não tem qualquer apoio nem de equipa de formação, nem de enfermeiras. Portanto, estamos a falar de uma empresa que apresenta um tipo de serviço, um tipo de acompanhamento super personalizado, profissional e muito disponível e competente e sério, muito tranquilo para a pessoa em questão e que está a competir diretamente em termos de valor, de proposta de valor mensal, com serviços que não são de todo especializados. Os serviços que contratámos da satélite familiar foi uma equipa gerida por uma enfermeira que, numa base diária, acompanha uma auxiliar da ação médica que está em casa da pessoa da minha família que teve o acompanhamento. Aquilo que foi necessário no início foi um acompanhamento que a família pensava que bastava ser algumas horas por dia e muito rapidamente percebemos, não só pelo estado da pessoa da família como pelo trabalho da satélite familiar, que fazia sentido um acompanhamento mais permanente. Primeiro para uma jornada, um dia completo e depois para um acompanhamento de 24 horas por dia. Foi fácil essa transição porque, no fundo, já havia uma relação de confiança muito forte com a equipa da satélite familiar, em especial com a enfermeira coordenadora desta equipa, e, portanto, já foi tranquila essa passagem. A satélite familiar trabalha, tanto quanto eu percebi, com pessoas que estão a trabalhar em vários horários e com várias disponibilidades e valências e, portanto, essa adaptação obviamente foi mais tranquila porque já havia uma relação de confiança por trás e, portanto, foi mais suave. São definidas novas rotinas relacionadas com a alimentação, com a higiene, com algum tipo de mobilidade física ou de exercício físico e, portanto, o que acontece depois na prática é que com o tempo e gradualmente, sem ser uma coisa com um grande impacto para a pessoa em questão, vai-se reeducando a rotina. Portanto, a pessoa não está apenas a ser acompanhada por um profissional ou por alguém que está só ali a fazer companhia, mas está a ser acompanhada por alguém que tem uma equipa por trás, que lhe está a dar formação por trás e que está a treiná-la para fazer a coisa da melhor forma e, portanto, aquilo que vai acontecendo é, aos poucos e poucos, não apenas estar acompanhado e ter ali uma pessoa o dia inteiro ao lado, mas tem alguém que está constantemente a trabalhar na qualidade de vida e na melhoria da rotina e da saúde da pessoa. Para mim, a satélite familiar é disponibilidade, profissionalismo, confiança e proximidade. Recomendaria a satélite familiar e já recomendei a satélite familiar. Inclusive, já recomendei a satélite familiar a famílias que me pediram para eu arranjar o contacto de alguém que possa acompanhar a família e que, mediante a situação, achei que poderiam ganhar muito mais com a ajuda da satélite familiar.